Juízes, capítulo 14. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, mais por essa oportunidade que o Senhor tem nos preparado, de estarmos aqui, ó Deus, com a oportunidade de meditar na Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, nos capacita, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, nos dá graça para que possamos, Senhor, falar aquilo que é do Teu querer, aquilo que é da Tua vontade, que a Tua Palavra ela venha de encontro às nossas necessidades e que ela prospere, Senhor, para aquilo que ela foi enviada. Ajuda o Teu povo, a Tua igreja, continua dando saúde para cada um de nós, nos guardando, nos livrando do mal, de enfermidade, ó Deus. Repreende todo o mal contra as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Que o Senhor também possa continuar abençoando nosso trabalho, a obra das nossas mãos, para que não venha faltar o pão nas nossas mesas, Senhor, nesse tempo difícil que vivemos, Senhor. O Senhor tem sido provedor, o Senhor tem sido fiel e agradecemos a Ti por todas as Tuas bênçãos. Continua com cada um, continuamos orando a favor da vida do pastor José Gomes, da irmã Júlia, para que eles possam, Senhor, estar se recuperando e logo estar com a sua saúde totalmente restabelecida. Para a glória do Teu nome, continua conosco nos abençoando. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmã Zefinha. Paz do Senhor, irmã Zefinha e família. Deus abençoe. Paz do Senhor, Renatinho. Tô vendo, eu, Josefa, estou aqui também. Paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a irmã. Nós vamos estar fazendo uma leitura. Eu estava orando a Deus há pouco e pedindo uma direção para Deus, e Deus ele pôs no meu coração uma palavra que há um tempo atrás a gente já até tratou desse assunto na igreja. Eu me lembro bem que é interessante que eu havia falado sobre esse assunto numa oportunidade, e poucos dias depois o Manuelzinho também falou sobre o mesmo assunto à igreja. E eu orando há pouco, e Deus colocou no meu coração novamente esse assunto, essa questão que a gente vai estar meditando hoje, se Deus permitir. Então, eu peço graça a Deus para que Deus nos capacite e que eu creio que a palavra de Deus ela sempre tem o endereço certo nos nossos corações, não é? Ela sempre produz um efeito. Então, que o Senhor possa falar melhor para cada coração mediante essa palavra, né? Nós vamos fazer uma leitura, irmãos, no livro de Juízes. Juízes, capítulo 14. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Talvez até alguns irmãos se lembrem, no tempo atrás que nós falamos sobre esse assunto. E nós vamos estar meditando aqui novamente da maneira que o Senhor nos dirigir. Paz do Senhor, irmão Cido, Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Noemi, Deus abençoe. Juízes, capítulo 14, versículo 1 em diante, diz assim: E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto,
Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhe dele. E comeram, porém não lhe deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Amém? Nós vamos ler até aqui por enquanto. Então nós vamos estar meditando um pouquinho, irmãos, nessa noite sobre Sansão, não é? Sansão, ele foi um juiz, né? Ele julgou Israel durante um período e havia umas particularidades sobre a vida de Sansão. Como todos nós sabemos, Sansão ele era nazireu de Deus. O nascimento de Sansão foi algo milagroso, porque até então o pai de Sansão chamava-se Manoá, e o casal não podia ter filho. A Bíblia, se eu não me engano, não menciona o nome da mãe de Sansão. E ali, por uma revelação divina, não é? O pai de Sansão, a mãe de Sansão, eles são avisados que eles teriam um filho, que esse filho seria alguém importante, alguém que teria ali uma missão de libertar Israel das mãos dos filisteus, e que o menino seria nazireu de Deus, tá? Quando nós ouvimos essa questão de Sansão ser nazireu de Deus, a princípio talvez a gente não tenha em mente a dimensão dessa responsabilidade. Por quê? Imagina você criar um filho nazireu, não é? Você ter a responsabilidade de criar um filho dentro do voto do nazireado. Para a gente lembrar um pouquinho, depois se os irmãos tiverem dúvidas sobre esse assunto do nazireu, lá em Números capítulo 6, a Bíblia descreve bem ali sobre as questões do voto do nazireado, não é? Então veja bem, que o menino, além dele já ter que guardar todos os preceitos que a lei exigia, não é? De um menino, de um filho homem, no caso, como no caso de Sansão, todos os mandamentos que a lei já impunha, né, para que o pai ensinasse aos filhos, que já não era uma tarefa fácil. Imagine ainda Sansão ele ter que ser criado dentro do voto do nazireado. Para a gente lembrar algumas questões sobre o voto do nazireado, o nazireu, por exemplo, ele não podia tocar em nenhum corpo morto, né? Isso era um voto que não podia ser quebrado, ele não podia tocar num corpo morto. O nazireu, ele não tomava do fruto da vide. Não é que o nazireu não tomava vinho, ele não tomava, ele não comia nada que tivesse procedência da uva. Então veja bem, ele não tomava suco de uva, ele não comia a uva, a fruta em si, ele não podia provar nada que fosse fruto da vide, não é? E dentro da cultura judaica, dentro do costume dos judeus, o suco de uva e o vinho fazia parte do cotidiano da vida dessas pessoas. Então veja, eu estou falando aqui sobre a dificuldade de se criar um filho, uma criança dentro do voto do nazireado, não é? E uma outra coisa que o voto do nazireado também impunha era que não se cortasse o cabelo da criança, né? A criança não subia navalha à sua cabeça. Então veja que para você criar um filho dentro dos preceitos da lei, conforme ali os mandamentos que Deus havia estipulado a Moisés, já era uma coisa difícil. Então imagina na concepção ali de Sansão, para que a preocupação de seus pais para criar um menino, além dele guardar os mandamentos que já lhe eram impostos pela lei, vamos dizer assim, ele ainda tem que ser zeloso para com os votos do nazireado, porque Deus pediu que o menino fosse nazireu. Que Deus tinha uma obra especial na vida do filho de Manoá, né, que é Sansão, e que ele seria um nazireu de Deus. Então veja que a dificuldade dos pais de Sansão não foram pequenas, não é? Mas tudo indica na Bíblia que eles conseguiram cumprir
que ensinar que o menino crescesse cuidando do menino para que ele cumprisse esses votos, não é? Tanto que até o capítulo 14 de Juízes, a gente observa que tudo funciona na vida de Sansão. Sansão aqui ele já é um adulto, as coisas vêm caminhando bem na sua vida, ele vem exercendo ali o seu papel, vai crescendo, ele vai tomando ali uma posição diante do seu povo. Veja que tudo funciona na vida de Sansão até ali. Mas quando chega no capítulo 14, a Bíblia diz que Sansão ele se apaixona por uma moça do povo dos filisteus, filha dos filisteus, né? Ela era de uma região ali chamada Timna, e Sansão ele vê essa mulher e se apaixona por ela. E havia o costume naquela época que quando o homem se apaixonava por uma mulher, ele ia, comunicava ao seu pai, e o pai ia até o pai da moça para fazer ali um pedido formal de casamento, não é? E dentro do texto que nós lemos aqui em Juízes 14, a Bíblia ela diz que certa feita, Sansão indo até a terra dos filisteus, até a terra de Timna, junto com seus pais, não é? Os pais acho que estavam um pouco à frente, e Sansão ele se depara com um leão. Um leão sai no caminho para atacar Sansão, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele se apodera de Sansão, ele enche Sansão de uma força tamanha que Sansão ele fende aquele leão de cima a baixo. Talvez eu imagino que Sansão tenha pegado a boca daquele leão e aberto e rasgado aquele leão ali e matou o leão, não é? O fato é que Sansão ele mata aquele leão. E depois, novamente, Sansão, dentro do texto que nós lemos, ele volta depois de um tempo até Timna para falar ali, para acertar as questões do casamento. E quando ele vai para lá junto com seus pais novamente, Sansão ele se lembra daquele leão que ele havia matado. E aí a gente já começa a fazer umas ponderações aqui a partir dessa parte da história. Por quê? Veja que, como eu disse no princípio, até então na vida de Sansão tudo funcionava, tudo ia bem. Aí Sansão ele arruma essa questão do casamento, apesar da moça não ser do povo de Sansão, a Bíblia diz que Deus ainda para ter uma ocasião contra os filisteus, enfim, estava tudo funcionando. Só que Sansão ele lembra daquele leão que ele havia matado, e ele quer voltar lá para ver como que está o cadáver daquele leão. E quando ele chega lá, ele se depara com aquele leão morto que ele havia matado fazia um tempo, e naquela ocasião havia ali um enxame de abelhas, não é, que fizeram ali uma colmeia, vamos dizer assim, naquele cadáver de leão, e Sansão ali faminto, ele vai e toma o mel que estava ali naquele cadáver de leão, ele come e leva também e dá para os seus pais, não fala a procedência, ele não fala que voltou lá para ver o leão e tal, e ele dá para os seus pais também comerem, não é? Então aqui a gente para já para fazer uma observação no seguinte sentido. Veja que muitas vezes, quando nós nos deparamos com situações de dificuldade, quando nós estamos na presença de Deus, Deus nos capacita a nós lidarmos com isso. Não é? Não foi a primeira vez que Sansão foi, ele não foi surpreendido pelo leão vivo, leão vindo ali de encontro de Sansão para atacá-lo, para querer ali talvez matá-lo, né? Comer sua carne, enfim. Mas a Bíblia diz que nesse momento, quem é que capacitou a Sansão a matar esse leão? Foi o Senhor. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera de tal forma de Sansão, com uma força descomunal, e ele vai lá e mata aquele leão com suas próprias mãos, ele rasga aquele leão. Então, muitas vezes, nas situações adversas, nas situações de dificuldade, nas situações onde nós somos até pegos de surpresa por algum fator assim que a gente não espera, que nos surpreende na caminhada,
Muitas vezes, quando acontecem essas situações, Deus ele é conosco. O Espírito de Deus ele nos prepara para essa situação. O Espírito de Deus ele nos fortalece para nós combatermos esses problemas, esses imprevistos da nossa caminhada, não é assim? E só que depois, quando Sansão ele volta novamente à terra dos filisteus e ele lembra do leão morto, ele quer voltar lá para ver aquela situação. Então aqui a gente já tira um primeiro ponto que eu digo assim, nunca volte para querer lutar com aquilo que Deus já te deu vitória. Não volte para querer enfrentar aquilo que Deus já fez você vencer. Não volte para querer ver aquilo que Deus já te capacitou a vencer. Porque nesse momento é onde muitas pessoas caem ciladas no inimigo. Veja, a Bíblia não diz assim que o inimigo ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Na primeira ocasião, quando talvez ali o inimigo ali na forma de um leão, ele veio atacar Sansão, Deus deu graça a Sansão para que Sansão ali se defendesse, se protegesse e vencesse o inimigo naquela ocasião. Agora Sansão estava diante de um inimigo na cabeça dele, morto. E agora já não era mais uma fera, não era mais um animal feroz que estava contra ele, mas agora havia mel. Veja que agora havia doçura. Agora havia uma coisa que atraía Sansão, não mais num sentido de preservar a sua vida. Talvez Sansão olhasse para aquilo e falasse assim, o que o mel pode me produzir de problema? O que o mel pode me afligir? Mas veja que Sansão vence um animal feroz e perde para o mel. Por quê? Porque ele foi querer novamente enfrentar aquilo que ele já havia derrotado. E quando ele se depara com aquele leão morto, por que Sansão, eu vou concluir aqui para os irmãos entenderem o raciocínio, por que Sansão perdeu nessa questão do mel? Porque quando ele toma o mel daquele cadáver do leão, lembra do voto do nazireado que eu falei no começo da mensagem? Uma das questões do voto do nazireado era não tocar em nada morto. Ou seja, para Sansão ali, ele quebrou um voto com Deus. Ele tocou no animal morto para tirar o mel dele. Então veja, o que eu quero chamar a atenção aqui é para isso. Muitas vezes quando o inimigo ele vem rugindo contra nós identificamos o inimigo, nós clamamos a Deus, Deus nos dá vitória naquela situação, porque Deus é conosco. O problema é quando o inimigo muitas vezes aparentemente não apresenta perigo. O problema é que quando muitas vezes o inimigo não parece ser feroz. E muito pelo contrário, quando ele vem com aparência de doçura. Aí é onde ele causa o maior estrago. Por quê? Porque nessa situação ele se disfarça, ele se esconde atrás de uma situação e o que ele vem ali como objetivo é fazer você quebrar o teu voto com Deus. Na primeira situação, para analisar comigo, veja que se não é coerente isso que eu estou dizendo. Na primeira situação, quando o leão ele vem feroz contra a vida de Sansão, vamos imaginar a possibilidade de Deus ali não ter guardado Sansão. Se Deus não tivesse, o Espírito de Deus não tivesse dado naquele momento aquela força descomunal a Sansão, e o leão tivesse atacado a Sansão e ele tivesse sido morto. Mas ele teria morrido salvo, porque até então tudo funcionava na vida de Sansão. Ele vinha guardando os mandamentos, ele era alguém zeloso, ele era alguém fiel, ele era alguém que temia Deus, alguém que guardava aquilo que Deus havia lhe pedido para que fosse guardado. Então veja que isso não ia trazer problemas para Sansão. Agora o fato é que quando Sansão ele pensa em lidar com um animal morto, bom, eu já venci esse leão, eu vou lá ver como ele está. Talvez na cabeça de Sansão, poxa, eu matei um leão. Quer dizer, imagina como isso soava na mente de Sansão.
E Sansão ele vai ali e ele perde agora para um animal morto que estava produzindo mel. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes o inimigo ele chega com doçura até nós. Muitas vezes o inimigo chega com palavrinha doce, com palavrinha melosa nos ouvidos. E aí é que está o problema, porque se nós dermos ouvidos, talvez, para essa suposta doçura, nós podemos estar rompendo com Deus. Nós podemos romper a nossa comunhão com Deus. Nós podemos romper a nossa obediência a Deus. Então fica essa observação para nós. Até então, até esse episódio na vida de Sansão, como eu já falei e repito, tudo funcionava na vida de Sansão. Mas a partir desse ato, quando ele começa a romper com Deus, quando ele começa a romper o seu voto do nazireado, as coisas começam a ir mal na vida de Sansão. Aí o que acontece com Sansão? Ele vai lá, ele arranja aquele casamento, acontece as coisas como ele queria, e ali Sansão ele se casa com aquela moça. Havia um tempo, né, eu não me recordo agora se eram 7 dias, eu não me lembro bem agora o período correto, mas havia um tempo para as festas, né, nupciais ali. Por exemplo, o casamento, a festa de casamento durava um período, durava uns dias, e no final desse período era que Sansão de fato teria a noiva, que ele poderia ali ter as suas núpcias com a sua esposa, né, com a sua recém-esposa, com a sua noiva. O que acontece? Sansão ali, ele na festa de casamento, aí ele fala um enigma, não é, sobre ainda este episódio do leão. Veja como isso foi um problema na vida de Sansão. 7 dias, né, irmão Rogério? Obrigado. O período da festa do casamento nos filisteus ali eram 7 dias. Havia uma questão ali ainda sobre o leão. Sansão ele propõe um enigma, né, ali na festa do seu casamento, e ele convicto que ninguém adivinharia a resposta, não é? E ele faz ali um voto com os filisteus, que se eles não respondessem, teriam que dar 30 mudas de roupa, não é? E se eles acertassem, Sansão pagaria eles 30 mudas de roupa, uma coisa assim. E o fato é que os filisteus começaram a incomodar a mulher de Sansão e ameaçar a família dela. Olha, se você não conseguir tirar a resposta do teu noivo, do teu marido, nós vamos matar teu pai. Nós começaram a ameaçar, e começou a ligar Sansão e me fale, você não confia em mim. E que Sansão respondeu, né? Ele deu a enigma. E a mulher foi lá e falou para os filisteus. Isso tudo acontecendo 7 dias da festa de casamento. Situação. Quando Sansão ele percebe que eles adivinharam a resposta do enigma porque a mulher havia ele, Sansão ele se enfurece, ele sai ali da festa de casamento, ele acha ali um bando de, se eu não me engano, um povo ali, asqueloditas, se não me falha a memória, e ele mata a roupa dos caras e leva lá para os filisteus. Quer dizer, veja bem, Sansão agora ele passa a ser um assassino, ele matou 30 caras, 30 homens ali, tira a roupa desses caras, leva lá para os filisteus as vestes, né, que eu havia prometido a vocês, enfim. E nesse meio tempo, Sansão ele fica fora da festa do período. Quando é que ele traz ali as mudas de roupa, talvez aquele furor de Sansão já havia passado, agora ele pensa, vou lá tomar minha esposa para mim ter a minha primeira noite com a minha esposa. Quando ele chega lá, para surpresa dele, o pai da moça havia dado ela para outro homem. Por quê? Porque Sansão havia abandonado a mulher no meio da festa. Aí Sansão ficou furioso. Veja, lembra que eu falei que até o episódio do leão, tudo funcionava na vida de Sansão. Um deslize, uma pisada fora que Sansão deu,
Quando ele volta para lutar com algo que ele já havia vencido, que agora já não lhe, aparentemente, não lhe prestava ameaça, não lhe ameaçava a vida, mas propunha até doçura, e quando ele entra nessa da doçura e rompe o seu voto com Deus, as coisas começam a dar errado. Aí Sansão, ele não consegue se casar, ele tem ali a sua mulher dada a outro homem, ele fica furioso, depois a família da sua esposa é morta, os filisteus se revoltam lá, depois os irmãos leem o capítulo 15 de Juízes, e eles matam a família da esposa de Sansão. Sansão, ele pega ali 300 raposas, ele incendeia o rabo daquelas raposas, solta no meio da plantação do arraial dos filisteus, bota fogo em tudo. Aí já começa as coisas irem piorando na vida de Sansão. Os filisteus começam a persegui-lo e armam emboscadas, e ali depois, uma outra passagem, Sansão, ele luta contra 1000 homens, contra 1000 soldados filisteus. A Bíblia diz que ele derrota 1000 soldados filisteus, não é, com uma queixada de jumento fresco. Então veja que Sansão, ele vai ali entrando num caminho onde parece que cada vez a sua vida vai se afundando mais. Aí Sansão, depois ele tem que fugir da cidade, ele arranca as portas da cidade, ele se esconde, depois ele conhece Dalila, não é? E Sansão, nesse meio tempo, ele habita em lugares que não era lícito ele estar. A Bíblia não diz claramente que Sansão ele se embriagava, mas para ele dormir com mulheres prostitutas, muitas vezes aquelas passagens quando nós vemos que Sansão dormia no colo de Dalila a ponto de ela conseguir amarrá-lo ali e gritar aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Veja que um sono normal, a pessoa acorda numa questão dessa. Vai alguém mexer em você quando você está dormindo, você acorda. Então, se subentende entre linhas que aí Sansão já tenha quebrado também mais um voto do nazireado, que era se embriagar, né, provavelmente de vinho, alguma outra bebida forte. Então, Sansão ele foi rompendo com Deus gradativamente. E à medida que ele rompia com Deus, a sua vida foi declinando. Foi declinando, foi declinando. E o problema é que Sansão ele não entendia a longanimidade de Deus, porque em meio a toda essa situação, Deus ele ainda esperava que Sansão se arrependesse, que Sansão fosse longânimo a essa história toda, e ele pudesse voltar a Deus para cumprir aquele chamado que Deus havia lhe proposto. E o que acontece na vida de Sansão? Ele começa a se afundar, aí depois ele se envolve ali com Dalila, não é? E ali por várias vezes ele brinca ali com Dalila, Dalila querendo saber o segredo da sua força, e ele vai lá e conta uma história: se me amarrar com certas cordas novas e tal, e ali ela faz aquilo, e ele vê que ela ali estava tentando descobrir, né, o segredo da sua força, e ele rompia aquelas cordas. Aí chegou um momento que Dalila o importuna tanto que ele conta para ela o seu segredo. Olha, o negócio é o seguinte: eu sou nazireu de Deus, e dentre os votos do nazireado, não posso passar navalha na minha cabeça. Na verdade, era o único voto ainda que Sansão não havia rompido, não é? Porque Sansão já havia tocado no animal morto, como nós falamos, Sansão provavelmente já havia ali se embriagado, não é? E só faltava a questão dos cabelos. Tanto é que quando nós assistimos filmes, não é, sobre a vida de Sansão, a história de Sansão, a impressão que dá é que a força de Sansão estava no cabelo, mas não é isso. A força de Sansão estava ainda na longanimidade de Deus para com ele. Deus ele é longânimo para conosco, ele nos dá chance e oportunidade de arrependimento. E muitas vezes Deus ele vem ali trabalhando e pela sua palavra ele tenta mostrar os nossos erros e nos dá a oportunidade para nos arrependermos, para nós reconstruirmos o nosso relacionamento com Deus, dá a oportunidade de arrependimento, reatar, não é, a nossa comunhão com Deus. Mas muitas vezes nós vamos tocando nossa vida de uma que nós vamos nos afundando cada vez mais, a ponto que, quando Sansão revela a Dalila o seu segredo, não é? Ali a questão de os seus cabelos não serem cortados, Dalila, quando Sansão dorme novamente,
ela vai lá e corta as suas 7 tranças da sua cabeça, não é? Imagina que Sansão realmente devia estar em que uma faca. Imagina você segurar a trança de alguém encerrando ali aqueles cabelos. Quer dizer, a pessoa tinha que estar num sono muito pesado para não acordar, não é? E o fato é que quando ela corta as tranças de Sansão e ela diz, né? Aí ela acorda Sansão aos gritos ali: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Quando Sansão acorda, ele já estava acostumado com aquela situação, já tinha acontecido aquilo 3 ou 4 vezes. Aí Sansão ele pensa, não é? Bom, novamente eles estão vindo aqui e eu vou me livrar deles mais uma vez. Só que acontece uma coisa, e aí é que está o grande problema da situação. A Bíblia diz que o Espírito de Deus havia se retirado da vida de Sansão e ele não percebeu. Quando Dalila grita: os filisteus vêm sobre ti, aí Sansão ele já não tem mais o Espírito de Deus na vida dele. Estão me ouvindo agora, irmãos? Está ok? O Wi-Fi está muito ruim hoje aqui o dia todo, desde de manhã. Só me sinalizem aí se estão ouvindo bem, para a gente continuar. Maravilha. Então eu ia dizendo que o problema todo nessa questão, quando Sansão ele rompe o último voto do nazireado, foi que o Espírito de Deus se retira da vida de Sansão. E ele não percebe. Lembra? Tudo ia bem. Quando Sansão começa a pecar, quando Sansão começa a romper os seus votos com Deus, as coisas, a vida de Sansão, ela toma outro rumo, ela começa a declinar, ela vai afundando, numa situação parece que não tem mais volta. E quando Sansão, ele tem ali os seus cabelos cortados, não é? Que ele revela aquela mulher ímpia, o seu segredo com Deus, não é? O seu voto com Deus, o Espírito de Deus se retira da vida de Sansão. E quando o Espírito de Deus se retira da vida da pessoa, o último estágio da vida de alguém sem o Espírito de Deus é essa pessoa ser feita de bobo pelo diabo. Por quê? O que fizeram com Sansão quando o Espírito de Deus se retira da vida dele? Os filisteus o prendem, os filisteus vazam seus olhos, arrancam-lhe os 2 olhos, né? Sansão tem os 2 olhos arrancados, ou seja, a pessoa ela passa a ter uma vida cega espiritualmente, e aí ele vira chacota. Sansão aqui ele vira um palhaço na mão dos filisteus, porque ele é preso ali no templo de Dagon, onde estavam ali milhares de filisteus reunidos, e outra hora aquele Sansão que punha terror no meio dos filisteus, agora ele era palhaço, ele era chacota no meio daqueles homens. Por quê? Porque eles pegavam Sansão estava cego, e eles deixavam Sansão andando ali no meio, e Sansão tropeçava e caía, e aqueles filisteus todos ali zombando de Sansão. Então veja com tudo isso, que muitas vezes as pessoas, quando elas vão rompendo seus votos com Deus, o inimigo vai fazendo aquela pessoa de palhaça, vai fazendo aquela pessoa de chacota no meio dos outros. Aquela pessoa vai tendo a sua vida destruída, ela vai tendo a sua vida totalmente ali rompida. Por quê? Porque enquanto ela estava na presença de Deus, quando se deparava com um perigo, com uma situação, por exemplo, um leão rugindo, Deus ele dava graça para que aquela pessoa fosse livre do leão, que ela fosse liberta do leão, como foi o caso de Sansão. Mas quando aquela pessoa volta para lutar com algo que ela já venceu, com algo que agora lhe parece doce, lhe parece agradável, que lhe agrada os olhos ou lhe agrada os ouvidos, aí é que está o problema. Por quê? Quantas pessoas, irmãos, que a gente não vê, pessoas que são libertas, pessoas que, por exemplo, elas tinham um problema com alcoolismo, não, mas eu só vou ver a turma lá, eu vou visitar o pessoal, vou dar uma passadinha lá no bar, aí chega lá, não, mas é só um copinho, é só um golinho. E esse copinho e esse golinho, muitas vezes é o suficiente para levar a pessoa para a lama de novo.
Por quê? Porque é um melzinho, é tudo que o inimigo quer, é uma oportunidade para ele trazer e prender aquela pessoa de volta. A pessoa vai lá, ela se liberta de um vício de drogas e a outra pessoa encontra aquela pessoa, poxa, agora você mudou de vida, mas vem cá, vem ver o pessoal como eles estão com saudade de você, é só um cigarrinho de maconha, é só um pouquinho de droga, é só alguma coisinha aqui que não vai nem fazer diferenças, só para lembrar os velhos tempos. E é justamente aí onde o diabo prende a pessoa de novo. Onde ele vai lá agora, já não é mais aquele leão rugindo, porque essa parte Deus já deu vitória, dessa parte Deus já libertou. Agora é só uma coisinha, é só observar um negocinho que parece que não vai ter problema, e é justamente aí onde o inimigo está com o laço armado para derrubar. É aquela pessoa que já venceu uma situação e muitas vezes o inimigo cria alguma coisa para ela ir lá e voltar, dar uma olhadinha, dar uma espiadinha, ver como tá. Veja, aquilo que você venceu, aquilo que Deus já te deu vitória na tua vida é assunto encerrado. Você vai continuar caminhando sim na presença de Deus e Ele vai continuar te dando vitória nas suas próximas batalhas, sim. Mas desde que você permaneça fiel a Ele, desde que você guarde os seus mandamentos, desde que você ande em retidão diante de Deus. Porque aquilo que parece ser doce, aquele mel que te agrada, talvez o paladar, é o tapete que o inimigo está usando para te derrubar, para puxar e te derrubar. Tudo funcionava na vida de Sansão, até esse episódio. A vida dele entra numa derrocada, num buraco sem fim. Mas se por algum motivo alguém está atravessando alguma situação parecida, eu tenho uma boa notícia. Ainda há uma esperança. Por quê? Porque quando Sansão, ainda cego, porque o Espírito de Deus havia se retirado dele, os seus olhos haviam sido vazados. Sansão agora, ainda que sendo feito de palhaço pelos filisteus, servindo de chacota, ele se lembra do Senhor. Quando ele se lembra do Senhor, e ele ora a Deus com sinceridade, ele busca a presença de Deus, e lembra do propósito inicial que Deus havia tido na vida dele, que ele seria um libertador do povo de Israel das mãos dos filisteus. Sansão ele ora uma vez, mais uma vez, Senhor, se bem parecer aos teus olhos e se ainda houver uma oportunidade, que o Senhor me use para cumprir o teu chamado na minha vida. E essa oração foi aceita por Deus, a ponto que quando chega um certo momento, Sansão ali no templo de Dagon, ele sendo feito de palhaço, as pessoas zombando dele, da vida que ele estava levando, da maneira que ele estava vivendo. Veja que o inimigo, ele quer destruir as pessoas e quer fazer com que as pessoas sejam feitas de palhaço, sejam difamadas, sejam mal faladas, sejam expostas, não é? Mas Sansão, ele chega a alguém ali e fala, escuta, me coloca apoiado nas duas colunas do templo. E a Bíblia diz que o templo de Dagon estava cheio de gente, nas suas arquibancadas ali, todo o seu interior, tinha gente até no telhado, para ver o Sansão sendo feito de palhaço. E Sansão ali, quando ele ora a Deus, ele apoia as mãos na coluna, nas duas colunas do templo. E novamente, o Espírito de Deus volta a habitar na vida de Sansão. E Sansão, ele cumpre ali o seu chamado, o seu ministério. Ainda que isso lhe tenha custado a vida. Mas eu digo nesta noite, quando nós oramos a Deus com sinceridade, Deus ele é poderoso para nos restaurar novamente na sua presença. Quando nós oramos a Deus com sinceridade, Deus ele é poderoso para nos tirar das mãos do inimigo, para que a nossa vida volte no trilho novamente, para que nós não sejamos mais feitos de palhaços ou de chacota pelas mãos do inimigo e possamos novamente servir a Deus com sinceridade. Sansão ele teve essa oportunidade. Custou a vida dele? Custou, mas ele cumpriu aquilo que Deus havia lhe chamado ou lhe proposto para que fosse feito.
E ali Sansão ele derruba as estruturas daquele templo e tudo vem abaixo. E a Bíblia diz que Sansão ele mata mais filisteus com a sua própria morte do que ele matou no decorrer da sua vida toda. Então veja, por que nós estamos falando essa história de Sansão? Porque nós temos um Deus que é longânimo. Nós falamos hoje pela manhã na escola dominical sobre a longanimidade de Deus, um dos atributos, não é? Da unidade da fé. Era humildade, era mansidão e longanimidade. A longanimidade de Deus, ela nos acompanha. Mas quando Deus ele dá um basta, quando Deus ele fala chega, aí é onde os problemas acontecem. Então, vamos aproveitar que Deus ele é longânimo e vamos repensar as nossas ações, as nossas atitudes, o que é que nós temos feito, o que é que nós temos, como nós temos agido diante de Deus. E lembre-se, aquilo que você já venceu, aquilo que Deus já te deu vitória, não é para você voltar lá para lutar com isso de novo. Por quê? Talvez agora você não encontre uma fera rugindo, você encontre um melzinho, algo que pareça doce. Mas é justamente essa situação que o inimigo quer usar para te derrubar. Então creia no Senhor, confie no Senhor, ore a Deus, para que Deus ele possa continuar uma obra na sua vida, uma obra de comunhão, com a comunhão restaurada, você caminhar na presença de Deus. E as adversidades que poderão surgir no meio do caminho, o Espírito de Deus vai te dar a capacitação necessária para você lidar com elas no decorrer da tua caminhada. O mais importante de tudo, para a gente concluir, é nós perseverarmos na presença do Senhor. Nós estarmos com a nossa comunhão com Deus viva, com a nossa comunhão com Deus bem estabelecida, para que a gente possa continuar caminhando na sua presença. Amém? Espero que o Espírito de Deus possa traduzir melhor tudo isso que nós falamos aqui em cada coração, que o Senhor ele venha abençoar a cada um aqui de uma maneira grandiosa, que a palavra do Senhor ela possa produzir o efeito em cada vida para aquilo que ela foi enviada. Amém? Nós vamos estar orando agora. E nessa oração também nós já vamos estar aí apresentando a Deus essa nova semana que está se iniciando, para que o Senhor ele venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar graça, venha nos dar sabedoria nas nossas decisões, naquilo que formos fazer, para que as nossas decisões sejam feitas de acordo com a vontade de Deus, sejam tomadas de acordo com a vontade de Deus, para que possamos ter uma direção de Deus na nossa vida e perseverarmos neste propósito. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito possa traduzir essa mensagem a cada coração, da maneira, Senhor, que cada um de nós precisamos que ela seja traduzida. Que a Tua palavra ela possa produzir o efeito nas nossas vidas, a qual, Senhor, ela tem sido enviada. Abençoa, Senhor, a cada um, repreendendo todo o mal, toda investida do maligno, Senhor, que o Senhor venha pôr por terra os pratos do inimigo, Senhor, aquilo que parece doce aos nossos olhos, aquilo que parece, Senhor, suave aos nossos ouvidos, que o Senhor venha repreender, para que nós não caiamos, Senhor, em nenhum laço do maligno, mas que antes possamos estar caminhando na Tua presença, com a nossa comunhão, Senhor, estabelecida contigo, o Senhor nos guiando, o Senhor nos guardando, nos protegendo e nos livrando do mal. Abençoa cada um aqui, Senhor, que participa dessa transmissão, aqueles que também posteriormente poderão estar assistindo essa transmissão, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Nos dá uma semana na Tua paz, uma semana de vitória, nos guarda, Senhor, nos dando saúde, nos livrando do mal, e que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja em Vila Simões, ali o Teu povo, continua guardando o Teu povo, dando saúde para o Teu povo, continua sendo provedor ali na vida do Teu povo, Senhor. Abençoa grandemente, dá uma semana na Tua paz. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana a todos os irmãos. Que o Senhor possa continuar falando em cada coração. Amém? Fiquem na paz do Senhor.